Está no ar o podcast Confronto, com informações relevantes sobre oncologia. Realização Grupo Sonhe. Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast do Grupo Sonhe. Vamos falar hoje do podcast Confronto. E o tema que vamos abordar é câncer de endométrio, do diagnóstico aos avanços dos tratamentos. E eu tenho o prazer de ter aqui comigo hoje Dr. Igor Mantovani e doutora Suzana Ramalho. Sejam bem-vindos. Obrigada, Renata. Sou a doutora Suzana Ramalho, sou oncologista do Grupo Sonhe e do Hospital da Mulher da Unicamp. É um prazer estar aqui hoje. Obrigada, doutora Suzana. Olá, doutor Igor. Oi, Rê. Oi, Suzana. Um prazer estar aqui com vocês. Também oncologista do Grupo Sonhe e do Hospital da Mulher, do CAISM da Unicamp. Um prazer estar aqui e poder falar desse tema tão importante. Pois é, câncer de endométrio, né? Doutora Suzana, o que a gente poderia começar explicando? O que é essa doença? O que você poderia passar para os nossos ouvintes um pouquinho sobre o câncer de endométrio? Bom, Rê, uma coisa importante para os nossos ouvintes, o câncer de endométrio é também chamado câncer do útero. Então, no útero, a gente tem dois cânceres principais, né? Então, tem o câncer do colo do útero e o câncer de endométrio. O endométrio é a parte interna do útero. Essa parte interna do útero, ela tem uma parte que é friável, que é aquela parte que tem a descamação durante a menstruação, e tem o músculo do útero, que é o miométrio. Tá? Então, o endométrio é um tumor que nasce no corpo do útero e ele começa a entrar para dentro do músculo do útero. Então, uma das principais coisas que acontecem, o principal sinal é um sangramento uterino anormal. A gente fala anormal porque, se for uma mulher que ainda está menstruando, pode ser um sinal, o começo de uma irregularidade muito grande, um sangramento que fica muito contínuo, que não está mais respeitando o que seria o sangramento menstrual. E na mulher que já entrou na menopausa, o grande alerta é a paciente, então, que já a mulher entrou na menopausa, não tem mais há anos sangramento, né, menstrual, e começa a ter um sangramento uterino. A gente chama isso de sangramento uterino anormal. Porque se entrou na menopausa, anos depois, voltar a ter um sangramento não é previsto, e aí realmente é o maior alerta que a gente tem para esse tipo de tumor. Então, mulheres, fiquem de olho, sangramentos irregulares, por favor, procurem seu médico. E qual médico deve ser procurado, doutor Igor? Geralmente o profissional que faz a abordagem inicial acaba sendo o ginecologista. Né? Então, a mulher, como a Suzana bem comentou, a mulher que tem as suas rotinas menstruais e porventura nota alguma irregularidade, um aumento de fluxo, um sangramento diferente do habitual dela, deve comunicar ao ginecologista de rotina. E aquela mulher que já esteja na menopausa, quando porventura apresentar qualquer sangramento no cenário pós-menopausa, deve procurar um ginecologista para se atentar. Um ponto que a Su comentou, né? A gente tem, salvo engano, né, Su, o câncer de endométrio no Brasil é o sétimo câncer, segundo as estatísticas do INCA. Mas isso no Brasil, né? Quando a gente olha para a estatística mundial, especialmente dados dos Estados Unidos, o câncer de endométrio vem ganhando posições ainda mais superiores. Esse é um ponto que eu queria trazer aqui. Eu não sei se eu tô cismada ou não, mas eu tenho percebido, seja no SUS, seja no privado, uma incidência um pouco maior. Ou seja, tem chegado mais ao oncologista. Por que isso a gente tem essa percepção? O podcast é confronto, né? Mas não dá para confrontar sobre isso. Mas acho que o principal fator é a obesidade, né? Então a gente teve dados agora da estatística americana, dados alarmantes, mostrando incidência de câncer de endométrio em meninas de 29, 30, 40 anos, né? Mulheres muito jovens que, teoricamente, né, Su, não estão contempladas no que a gente espera de um diagnóstico de uma neoplasia, que muitas vezes está relacionado ao envelhecimento, à mulher pós-menopáusica, né? E isso vem tendo reflexo em outras comunidades, como a população feminina brasileira. Então, a gente espera, com o aumento de obesidade, sedentarismo, a gente espera certamente um aumento de incidência de câncer de endométrio. Só de maneira complementando, né? O risco de câncer de endométrio, ele tem uma associação tão forte com a obesidade que
ser obeso aumenta em 20 vezes o risco de desenvolver um câncer de endométrio. Então, como o doutor Igor falou, é uma associação extremamente forte. Raras vezes a gente tem uma associação de um fator, né, como obesidade e esse aumento de risco. Então, está aumentando em países de alta renda, mas também em países de média e baixa renda, até porque a obesidade é um problema também da saúde pública de países de média e baixa renda, porque é uma obesidade extremamente desnutrida, né? Então, são pacientes que têm uma alimentação não tão boa, mas que tem muito calórica. Né? A gente chama na nutrição de obesidade glicídica, né? A obesidade farinácea, aquela que você usa excesso de carboidrato. Então, mulheres, acho que fica uma dica aqui, a primeira dica da doutora Suzana, do doutor Igor. A obesidade tem uma relação direta com câncer de endométrio. E a gente sabe que não é fácil, mas precisamos encontrar uma maneira de incluir na nossa rotina hábitos saudáveis. E que hábitos seriam esses, então? Bom, em termos de hábitos saudáveis, tem a questão da alimentação, né? Então, existem rotinas simples de implementação, né? E a gente fala muito isso, os colegas da nutrição falam muito em comer a comida de verdade, né? Então, planejar a sua refeição, e idealmente seja uma refeição que você mesmo prepare. Né? Isso já diminui muito quantidade de hiperprocessado, quantidade de gordura intrínseca e quantidade de várias outras substâncias que não têm nenhum benefício para a população. Então, a comida feita em casa, ela ainda é a melhor. Ela, quando é planejada para que ela consiga completar o prato de uma maneira que tenha uma proteína, um carboidrato bom, uma verdura e um legume, ela é a melhor. Tá? Então, lembrar que quanto menos processado, melhor, e quanto mais planejado em casa, sem dúvida, já é melhor. São medidas simples, assim, complexas, né? Mas simples. Existe um jargão que diz, vamos descascar mais e abrir menos latas e pacotes. Isso tem a ver também com a qualidade do que você está comendo. Né? Além da alimentação, qual outro hábito saudável você recomendaria, doutor Igor? Acho que um ponto crucial aqui, que daí a gente pode até trazer um confronto, é a questão de atividade física. Né? Se a gente for olhar as recomendações atuais de Organização Mundial da Saúde, existe uma recomendação de um número de atividade física diária, mas a gente recentemente teve uma conversa muito bacana com educadores físicos em pesquisa de câncer, e a gente vê que talvez esse volume de atividade física que a OMS recomenda, né, 30 minutos 5 vezes por semana, ou 1 hora 3 vezes na semana, né, dando um tempo aí mágico, um número mágico que eles recomendam, talvez não seja suficiente. Eu queria ouvir a Su sobre isso. Né? Como é que a gente recomenda que pacientes oncológicos e não oncológicos façam atividade física, combatam o sedentarismo e a obesidade, que a gente acabou de falar aqui para o nosso ouvinte que é extremamente relacionado com câncer de endométrio, né, e outros cânceres, né, Su? Mas como é que a gente pode estimular exercícios à exaustão? Isso é a prática do nosso dia a dia, né? E essa não é a prática do nosso dia a dia. Eu acho que tem dois focos importantes. Não discordando, não fazendo confronto, mas existem 2 focos importantes. Primeiro, é uma questão motivacional. Então, existem um perfil de pacientes que precisam ser motivados a começar alguma atividade física, porque qualquer uma é melhor do que nenhuma. Tá? Então, isso seria um começo para um certo perfil da população. Né? Para que essa decisão de falar, olha, você tem que fazer 150 minutos por semana, não seja um estímulo negativo e sim seja um positivo. Então, primeiro, algum exercício é sem dúvida melhor que nenhum. E aí, um parênteses realmente. Começou, tem que ter regularidade. Exato. Então, a gente considera assim, olha, se só o que é possível para aquela pessoa, para começo de atividade física é a caminhada 3 vezes por semana. Ok. Então, parênteses isso é muito bom. É melhor do que não estar fazendo nada. Como que isso pode ser melhorado? Porque a ciência tem nos mostrado que a atividade física ela tem que ter uma intensidade para todo o benefício que a gente quer ter, inclusive muito provavelmente na prevenção de câncer. Né? Então, resumindo, nenhum é muito ruim. Fazer um pouco é ótimo, é melhor do que nenhum. No segmento, a maioria desses pacientes, estando bem, eles deveriam aumentar isso para intensidades maiores, porque realmente a ciência tem nos mostrado que a intensidade também ela tem um impacto muito importante, sim.
né? É mais ou menos esse raciocínio, para que a gente não desestimule um pouco as pessoas. Sim, sim. Exato. Né? Senão eu sei porque os pacientes às vezes ficam com a sensação, não, mas eu não consigo fazer nem a caminhada. Você consegue fazer a caminhada, você vai começar com a caminhada. Daqui a 2, 3 meses a gente vai rever. Então, você está fazendo a caminhada direitinho, mantendo a regularidade. Como é que a gente vai aumentar isso? Entendi. Para você, então, mulheres, a população de uma maneira em geral, a obesidade tem uma relação direta com câncer de endométrio. Então, ficou aqui a dica de uma alimentação saudável e também de atividade física, que ela é boa tanto para prevenção quanto depois do diagnóstico realizado. Mas como que é feito esse diagnóstico, doutor Igor? Como é feito o diagnóstico do câncer de endométrio? Você falou aqui que é o ginecologista, que geralmente é o médico de escolha para um sangramento diferenciado que a mulher perceba, mas como é feito esse diagnóstico? Existem, então, uma vez que a paciente apresente algum sintoma, né, ou às vezes sintomas são frustos, são pequenos, mas eventualmente a gente, em exames de rotina, como por exemplo um ultrassom de abdômen feito por qualquer outro motivo que veja lá um espessamento, alguma alteração do útero ou do endométrio, motiva o ginecologista muitas vezes a fazer um exame mais, digamos assim, mais específico para analisar a saúde do endométrio. Isso pode ser feito através de esteroscopias, isso pode ser feito através de biópsias de achados suspeitos, ou até mesmo daquela mulher que está sangrando, de biópsias que adquiram o material do endométrio para que isso seja avaliado. Uma vez com o material em mãos ou com achados clínicos, radiológicos que aumentem a suspeição, a gente vai caminhar, como eu disse, para biópsias e eventualmente para o diagnóstico. O câncer do endométrio, como a Su bem colocou, a maioria deles são cânceres que nascem dessa parte interna do útero, então tem esses nomes de carcinomas do endométrio, e o subtipo mais frequente ganha um nome de carcinoma do tipo endometrioide. Existem outros, e eventualmente subtipos celulares que admitem comportamentos diferentes, né? Então, como por exemplo o subtipo seroso, né, Su, que é um tipo de câncer de endométrio menos frequente e mais agressivo. Mas em geral, o diagnóstico é feito dessa maneira. E daí... vou fazer só um parêntese importante, Igor. É um parêntese que a gente tende a pegar muito no pé, especialmente quando a gente está na parte educativa, até dos residentes, que são médicos que estão treinando. Então, sangramento uterino normal, quer dizer, a mulher que está na pós-menopausa e começou a sangrar. Primeira visão, primeiro foco que tem que ter é ter uma análise do endométrio. Não pode, embora isso seja razoavelmente comum, pedir um ultrassom e aí o ultrassom mostrar uma alteração inespecífica e o ginecologista fala, isso acontece. É por causa da menopausa, é atrofia do endométrio, né? Então, está com sangramento anormal, especialmente na pós-menopausa, tem que pedir o exame, como você falou, que é a esteroscopia. Tem que ter uma amostra do endométrio, porque é possível que o ultrassom não consiga detectar algo que era inicial e aí em pouco tempo pode progredir. Né? Então, isso é uma coisa que a gente fala muito, porque existe uma cultura muito forte do ultrassom, sem dúvida, né? Que é um método excelente, mas ele não pode ser usado para elucidar o sangramento uterino normal. Senão tem a chance de a gente perder ou atrasar muito o diagnóstico. Isso é um ponto que eu ia trazer aqui, né? De concordância ou discordância. Como é que vocês veem? Esse diagnóstico está sendo feito numa fase muito tardia ou a gente já está conseguindo diagnosticar numa fase precoce o câncer, onde os tratamentos até seriam menos agressivos? Eu acho que um ponto que favorece a maioria dos cânceres do endométrio serem diagnosticados no início é de que, na maioria das vezes, ele pode ter um curso indolente, certo? Então, como eu disse, esse subtipo endometrioide, que é a grande maioria dos tumores, ele pode ser um tumor de crescimento mais lento e que, às vezes, ainda que indevido, concordo com a Su, permita um atraso, né, nesse diagnóstico, pede um ultrassom, acompanha, coisa que não é recomendado. E, na verdade, de fato, o exame de aquisição de um material amostral do endométrio, ele é necessário. Seja por esteroscopia, seja por pipele, né, Su, enfim. Sim, pipele é uma maneira até mais simples, né, mais possível, como se fosse uma raspagem, uma curetagem, assim, de maneira bem simples, para a aquisição desse material que está sangrando e avaliar isso em microscópio e fazer o diagnóstico. Eu acho que a gente tem diagnosticado no momento correto, eu diria,
Mas o problema é que todos os cânceres de endométrio não são representados por esse subtipo. E a gente tem doenças de maior agressividade, eventualmente doenças que vão ser descobertas até com um estágio avançado, com metástases. E um problema, né, Su, a gente não tem uma rotina de rastreamento, a gente depende que essas mulheres se atentem aos sintomas, então sangramento, como a gente vem falando aqui, né, especialmente na pós-menopausa, e que procurem o ginecologista e que o ginecologista seja bem treinado e bem atento, ligeiro para falar, isso pode ser um câncer do endométrio, vamos fazer uma amostragem tecidual. Né? Não sei se a Su concorda, mas eu não acho que exames de grande tecnologia tenham que ser empregados nesse momento, por Então, exemplo. o PET-CT não tem que ser empregado nesse momento? Vamos lá, o que vocês acham? O PET-CT ele pode ajudar no momento que for decidido uma cirurgia, né? Mas ele não é essencial. Ele realmente não é essencial. Uma das coisas muito essenciais que a gente vê nos pacientes falarem é: não, se eu falei que está sangrando, o ginecologista falou que não pode me examinar, porque está sangrando. Não, não é isso. Né? Então, assim, o exame ginecológico que é o princípio do diagnóstico, de olhar o que está acontecendo, sabe? Entendi. E muito comum, às vezes, o paciente fala, não, mas é porque eu estava sangrando, aí ninguém me examinou. Então, o PET-CT, nesse momento, não há necessidade. Então, nós falamos aqui sobre sinais de alerta, sobre prevenção do câncer de endométrio, sobre como é feito o diagnóstico, sobre a importância do ginecologista na vida da mulher, né, no cuidado, no acolhimento e no olhar dele para esse sangramento irregular também. E agora a gente vai cursar, né, indo um pouquinho para tratamento. Qual é hoje o tratamento padrão quando a gente fala de câncer de endométrio? Eu sei que existem vários tipos, subtipos aqui que vocês citaram, mas hoje o tratamento padrão, o tratamento convencional usado, por exemplo, no SUS, é o mesmo do privado? E se não é, como que é feito em cada um deles e por quê? Bom, o primeiro tratamento costuma ser cirúrgico, na maioria dos casos que são iniciais. Após o tratamento cirúrgico, na maioria desses casos mais iniciais, é feita a análise, aí o oncologista tem que fazer a análise, fazer uma consulta, olhar o resultado cirúrgico e aí propor o tratamento que existem 3 modalidades: quimioterapia, radioterapia e uma modalidade nova, acrescentada à quimioterapia, que é a imunoterapia, que recentemente, os últimos 2 anos, começou a entrar no tratamento de câncer de endométrio. É importante, né? Veja a importância do cirurgião ginecológico, né, Surre? Então, ele vai participar do diagnóstico, ele muitas vezes vai levar isso para uma discussão multidisciplinar, mas a questão cirúrgica é o primeiro passo, né? Então, não dá para confrontar com a Suzana nesse momento, eu concordo. Mas, e com tratamento medicamentoso, dá para confrontar? Você faz o quê? Quimioterapia ou imunoterapia, Igor? Qual é a sua rotina? A gente vai precisar dividir, né? Então, nesse cenário, vamos imaginar uma mulher que fez um diagnóstico de uma doença no seu início. Estágio 1, estágio 2, estágio 3, né? E quem determina esse estágio muitas vezes é a análise da peça cirúrgica, do que foi retirado para a gente ver tamanho, características, exames do corpo todo, não o PET-CT na maioria das vezes, tomografias e ressonâncias nos atendem muito bem. Em alguns casos, como a Su bem colocou, o PET-CT pode ter uma implicância para a gente avaliar melhor esse caso determinadamente, mas não de rotina sistemática. E uma vez com o estágio determinado, a gente vai propor tratamentos que podem ser desde observação para doenças muito iniciais, podem ser radioterapia, certo? Tanto radioterapia externa como bracterapia, né? E podem ser quimioterapia no cenário da doença curativa. A imunoterapia, ela de fato está chegando porque a gente está entendendo melhor como são esses cânceres do endométrio, não só subtipos de célula, tamanho, mas especialmente quem são as mulheres que podem se beneficiar dessa tecnologia. E em alguns casos a gente vai usar a imunoterapia, especialmente no cenário da doença já mais avançada. A gente acredita que a imunoterapia vai vir, né, para o cenário de tratamento do câncer inicial, curativo. Mas os avanços em imunoterapia, esses que a Su comentou dos últimos 2 anos, eles certamente mudaram o caminho da doença avançada. A gente pode falar disso um pouquinho mais para frente. Mas acho que a primeira mensagem, né, para nossa ouvinte, para o nosso ouvinte, uma vez que sangramento anormal, diagnóstico, cirurgia, muito provavelmente a gente está diante de um tratamento curativo, né? E a gente cura muitas das mulheres, quanto mais inicial o diagnóstico, com menos esforço, né? Com menos exigência para ela, uma cirurgia menos agressiva, radioterapias menos agressivas e eventualmente nem precisa de químio.
tá? A tão temida quimioterapia. Mas se a gente atrasa demais o diagnóstico, ou se eventualmente está diante de uma doença de maior agressividade, com características e subtipos específicos, essa combinação cirurgia, rádio e químio pode sim ter um impacto muito grande e tem, né, estatisticamente, do ponto de vista científico, já demonstrado ganhos em taxas de cura para essas mulheres. Que ótima notícia, então. E quando você fala sobre vários tipos de câncer, a gente sabe hoje que a oncologia personalizada, né, ela é muito individualizada. É interessante a discussão entre pacientes sobre os seus tipos de câncer, mas tem que entender que uma não necessariamente vai ter o mesmo câncer que a outra, né? Eu acho que isso é muito importante. Eu gosto dos grupos de pacientes discutindo, mas a gente tem que ter muito cuidado porque o câncer de uma mulher pode não ser igual ao de outra. Existem hoje biomarcadores para o câncer de endométrio? Existem. A gente estima que 30% das mulheres que têm câncer de endométrio possam ser identificadas como um tumor que é muito sensível à imunoterapia. E essa análise, o biomarcador que a gente usa é um exame que já está na rotina de muitos lugares, que chama imunohistoquímica. Ele faz uma análise das proteínas do tumor e, de acordo com essa análise, pode determinar se é o tipo de tumor de endométrio que é sensível, que faz sentido, na doença mais avançada, utilizar a imunoterapia. E é um percentual muito grande, comparando com outros tumores. Então, em endométrio, a gente estima que 30% dos diagnósticos de tumores tenham benefício, através da análise de imunohistoquímica, em receber imunoterapia. Então, é correto a gente dizer que nem todo câncer de endométrio é igual. Quando a gente faz a imunohistoquímica e vem esse marcador, cerca de 30% das mulheres com câncer de endométrio poderiam ser elegíveis e mais beneficiadas com a imunoterapia, né? E quando a gente fala de imunoterapia, é algo recente, ainda mais assim, em alguns tipos de tumores é ainda mais recente. E o que vocês poderiam me falar sobre a utilização? O que a gente pode deixar de mensagem para as mulheres que estejam tomando a imunoterapia? Quais são os cuidados que ela tem que ter e os sinais de alerta até mesmo desse tipo de medicamento moderno? Acho que esse é um ponto muito importante, né, Rê? Muito se fala de imunoterapia hoje, né? E acho que, como a Su bem colocou, a gente está entendendo que os cânceres não são iguais, existem características específicas de cada câncer, do câncer do endométrio, do câncer da mama. A imunoterapia começou um pouco antes com outros cânceres que foram renegados, como, por exemplo, câncer de pele, melanoma, né, tumores de pulmão, chegou para o câncer do rim, chegou para o câncer da mama e veio para o câncer do endométrio também, e está indo, eu diria que para quase todos os cânceres, com aplicações bem específicas, né? Não é um tratamento universal que vai mudar isso. É importante a gente explicar para o nosso ouvinte o que é a imunoterapia, né? A imunoterapia não é um tratamento muito diferente do que a gente tem hoje em dia. A gente acaba tendo uma medicação venosa, certo? É um medicamento venoso, então às vezes tem pessoas que estão tomando quimioterapia achando que é imunoterapia e não. Quem vai mudar o que está ali no sorinho é o seu oncologista, que vai dizer, olha, você vai tomar essa medicação. Então é uma medicação endovenosa, certo? Feita como as quimioterapias, mas que tem um mecanismo de ação que visa fazer com que a sua célula imune encontre células, digamos assim, estranhas no organismo, no seu corpo, certo? Então, é identificar células estranhas de câncer de maneira bem simplória, assim, para combater essas células. E, de fato, encontrar quem é o paciente que se beneficia dessa estratégia é bem isso que a Suzana colocou, né? Você ter um teste, um biomarcador que prediz resposta à terapia com imunoterapia. A imunoterapia, como ela não é semelhante à quimioterapia, ela traz efeitos diferentes. A gente está com imunoterapia na nossa prática já há bastante tempo. Que bom, né? Estamos fazendo uma oncologia moderna hoje, especialmente nos centros onde a gente trabalha. Isso ainda não chega no SUS, infelizmente, mas no cenário privado já é uma realidade para muitas doenças. E a gente tem que estar atento com efeitos colaterais, né? Eles são menos frequentes e eles não são os efeitos clássicos de quimioterapia, como náusea, vômitos, queda capilar,
mas eles podem admitir apresentações um pouco exóticas, né? Então, alterações hormonais, alterações da glândula da tireoide, por exemplo, alterações da parte pulmonar, alterações autoimunes, que nós chamamos, eventos imunomediados, né? Então, todo paciente que está usando imunoterapia precisa ser orientado de que talvez os efeitos não sejam os efeitos clássicos que todo mundo conhece de tratamentos oncológicos, mas que qualquer efeito diferente ele precisa se reportar ao seu oncologista, né? A gente precisa estar perto dele e ele ter contato rápido, porque eventualmente isso pode ser um efeito ameaçador à vida. E não é infrequente, né, Su? É menos frequente do que em quimioterapia, mas não é infrequente a gente ter efeitos colaterais perigosos em imunoterapia. Por isso a importância de ter o oncologista sempre perto do paciente, né? A gente Com fala certeza. de perto mesmo de humanizado, perto do acolhimento e perto de distância física também, porque ele estando perto, ele consegue ter uma visão muito mais rápida e ter ter uma atitude também muito mais rápida, evitando problemas futuros. A gente está caminhando para o fim, né? E vocês falaram que a imunoterapia ainda é indicada para uma fase muito mais tardia da doença, e eu queria só assim um confronto entre os dois num futuro breve. O que vocês veem como imunoterapia para o paciente endométrio? Vai vir para uma fase mais precoce do cuidado desse paciente? Virar. Virar? Já tá vindo. Já tá vindo. Mas é para confronto. Virar, e a perspectiva que eu tenho é que virar, inclusive num contexto de algumas situações do paciente não receber quimioterapia, porque o racional hoje é que o paciente recebe químio mais imunoterapia. E depois segue uma fase de manutenção só da imunoterapia. Então, é uma primeira fase químio com imuno, é uma sequência de soros, né? E depois a fase que é só imunoterapia. Então, existe um percentual provavelmente de pacientes de câncer de endométrio que talvez possam, inclusive, receber só imuno, não precisem de quimioterapia. E eu acredito que isso ainda leve a alguns anos, não muitos, mas alguns anos, mas pode existir, inclusive, esse nicho que vai ser um dos benefícios maiores também. Para aquelas pacientes, né, doutor Igor, com biomarcador Uhum. para esse Exatamente. tipo de medicamento, não para todo mundo. Exatamente. Eu vou confrontar a doutora Suzana aqui e vou perguntar, Su, na evidência atual que nós temos hoje, né? Nós temos 3 medicamentos de imunoterapia circulando aí o cenário do tratamento de câncer de endométrio. E hoje, se você tivesse uma paciente operada com um biomarcador que favorecesse imunoterapia, a gente entende, até para o nosso ouvinte entender que talvez esses pacientes tenham uma doença que até não responda muito à quimioterapia, a gente se motiva a dar imunoterapia, mas o meu confronto com a sua você abdicaria de quimio hoje e faria só imunoterapia? Não, na evidência hoje que a não. gente tem hoje? Hoje ainda não. Com a base na evidência atual? Não, a evidência atual das 3 medicações, dos 3 imunoterápicos que temos no mercado, são dados ainda de quimioterapia com imuno e depois a manutenção só com a imuno. Mas eu acho que não vai chegar. Vai chegar o dia. Gente, a gente está chegando ao fim aqui, né, do nosso podcast. E eu gostaria de pedir as considerações finais. O que vocês deixariam? Primeiro, para as mulheres de uma maneira geral, como mensagem. Segundo, para as pacientes com diagnóstico de câncer de endométrio. E aí eu queria que o Igor começasse falando sobre qual a sua mensagem para as mulheres de uma maneira geral. Bom, para as mulheres que nos escutam, é importante a adoção de hábitos saudáveis, atividade física, melhores hábitos alimentares, combate à obesidade, porque a obesidade está diretamente relacionada com câncer de endométrio e outros cânceres. Mas eu acho que esse é um ponto em que a gente pode atuar em prevenção, tá? Então, acho que essa é a minha mensagem principal, né, para as mulheres, não somente na fase pós-menopausa, mas para as mulheres jovens também, porque, como eu disse ao longo da nossa conversa, a gente vem tendo casos de meninas, né, com câncer de endométrio, o que transforma cada vez mais desafiadora essa doença. E, Suzana, o que você deixaria de mensagem para as pacientes já com diagnóstico de câncer de endométrio? A minha mensagem principal é procure o melhor atendimento, né? Foque no seu tratamento, né? No que foi proposto, né? Tem pacientes que têm um diagnóstico de câncer de endométrio e já estão operadas, outros que já estão em químio, ou imuno, ou em radioterapia. Foque naquele momento do tratamento, né? É um momento, geralmente, né? Que é o momento da cirurgia, um tempo da químio, um tempo da imunoterapia. E
organize a dinâmica da sua vida para poder modificar depois no segmento, né? Os fatores que podem ser modificáveis, né? Então, focar mesmo no seu autocuidado, na atenção para o seu corpo, na atenção para a sua atividade física, para a sua alimentação, para manter esse tratamento com o melhor sucesso possível. Perfeito. Eu estive aqui com o Dr. Igor Mantovani e doutora Suzana Ramalho, oncologistas do Grupo Sonho e ambos também do CAISM e Unicamp, falando de câncer de endométrio nesse podcast Confronto, que não teve tanto confronto assim. Aguardem os próximos podcasts e nos sigam nas nossas redes sociais, @Grupo Sonho. Obrigada, Suzana. Obrigada, doutor Igor. Obrigado, Rê. Obrigado, Su. Obrigada, Rê. Obrigada, Igor.